Hello guys, how are you? I'm Teacher Edson. Vocês estão bem? Tudo ok? Vamos começar mais uma aula de gramática. Dessa vez nós vamos aprender sobre a forma interrogativa do verbo be. Forma interrogativa do verbo to be. Ok? E uma das primeiras perguntas que a gente faz, para que serve a forma interrogativa do verbo be? It is important. É muito importante. É muito importante a forma interrogativa do verbo be, assim como a afirmativa, a positive e a negative. É muito importante. Serve para você, por exemplo, perguntar o nome, o que é uma coisa importante, perguntar se alguém é casado, perguntar a profissão de alguém ou confirmar a profissão de alguém. Então, esta é uma forma muito, muito importante da língua inglesa e a gente precisa aprender, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver esse diálogo aqui como exemplo. Duas pessoas conversam, uma pergunta: What's your name? The second person answers: David. Are you married? A moça pergunta e ele responde: No, I'm not. A moça pergunta: How old are you? O rapaz responde: 25. Ela pergunta: Are you a student? E ele responde: I am. Tá vendo aí como é importante? Olha que diabo importante. Nome, a situação conjugal do cara, se ele é casado ou não é casado, né? Status civil dele, a idade dele, a profissão dele. Para perguntar isso para as pessoas, o nome, a profissão, o estado civil, por exemplo, de onde a pessoa é, qual a sua cor favorita, eu vou precisar da interrogative form ou question form. Vamos precisar aprender a forma do verbo to be na forma interrogative. Question. So, how to make question using the verb to be. Como fazer perguntas usando o verbo be? Primeiro a gente tem que revisar rapidinho aqui como é que se organiza a forma afirmativa. Ok? Vamos lá? Forma afirmativa, as 8 pessoas, os 8 sujeitos. I am, he is, she is, it is, we are, you are e they are. A forma interrogativa se organiza contrariamente. É uma oposição, né? De forma contrária à forma positiva. Ok? Forma contrária à forma positiva. Tá? Na positiva nós temos I am, eu sou. Para perguntar eu sou, eu tenho que falar am I? Para perguntar se ele é, eu tenho que dizer ou se ele está. Is he? Por exemplo, se eu quero perguntar, ele está aqui. Is he here? Ou ele está na escola? Is he at home? Ou at school? Sorry. Ele está na escola? Is he at school? Is she? Is it? Are we? Por exemplo, se eu quiser perguntar, nós somos ou nós estamos alegre, glad, por exemplo, eu pergunto, are we glad? Para afirmar, eu digo o contrário. We are glad. We are glad. Nós estamos alegres. Mas para perguntar, eu digo o quê? Are we glad? Se eu quiser perguntar, por exemplo, vocês são brasileiros? Are you Brazilian? Are you Brazilian? Tá? Ou se eu quiser perguntar, elas estão nos Estados Unidos? Are they in USA?
Are they in USA? Então veja que a diferença é que na forma afirmativa eu tenho o sujeito, depois eu tenho o verbo be, ok? O verbo be que está em negrito, tá? Na forma interrogativa eu tenho o contrário, eu tenho o verbo be e o sujeito, o verbo be e o sujeito, e a question mark, que é o sinalzinho de pergunta, ok, pessoal? Então vamos lá. Continuando aqui, aqui nós temos algumas frases. Para exemplificar. Por exemplo, am I late? Am I late? Eu estou atrasado, pessoal? Aí a pessoa pode responder para isso. No, you're on time. No, you're on time. Sim, você. Não, você está na hora certa. Chegou a tempo, né? Você está a tempo. Ou você está na hora certa. Não está atrasado. Is your mother at home? Is your mother at home? Is your mother at home? Sua mãe está em casa? Ó. Is your mother at home? Eu posso responder no. No. Cadê? She's out. No. She's out. Não, ela está fora. Outra pergunta. Are your parents at home? E eu posso responder, ou alguém pode responder, no, they are out. Os seus pais estão em casa? Não, eles estão fora. Is it cold in your room? Is it cold in your room? Está frio na sua sala? Is it cold? Is it cold in your room? Yes, a little. Sim, pouco. No, it isn't, por exemplo, poderia ser uma resposta. Your shoes are nice. Are they new? Seus sapatos. Desculpa. Aqui não é a pergunta. Your shoes are nice. Aí a pessoa pode dizer assim: seus sapatos são legais. Are they new? Eles são novos? Are they new? Are they new? Are they new? Eles são novos? Tá? Então, isso aqui são alguns exemplos de perguntas usando o verbo be na forma interrogativa. Por exemplo, repeat with me. Repete comigo. Eu vou falar e você repete, tá bom? Am I late? Am I late? Repeat. Am I late? No. You're on time. Você está atrasado? Não, você está na hora certa. Não se atrasou. Repeat. Is your mother at home? Is your mother at home? No, she's out. No, she's out. Repeat with me. Are your parents at home? Are your parents at home? Seus pais estão em casa? No, they out. No, they're out. Eu vou falando e você repetindo, tá? Deixa eu traduzir aqui. Sua mãe, is your mother at home? Sua mãe está em casa? No, she's out. Não, ela está fora. Are your parents at home? Seus pais estão em casa? No, they're out. Não, eles estão fora. Mesmo caso de cima. Is it cold in your room? Repeat with me. Repita comigo. Is it cold in your room? Yes. A little.
Sim, um pouco. Está frio na sua sala ou no seu quarto? Sim, um pouco. Your shoes are nice. Repete. Your shoes are nice. Are they new? Are they new? Eles são novos? Seus sapatos são legais, eles são novos? Aqui mais alguns exemplos. Vamos afastar um pouquinho para cá, né? Is she at home? Repeat. Is she at home? Ela está em casa, se ele quiser perguntar, né? Is she at home? Ou, por exemplo, você pode perguntar assim: Is your mother at home? Is your mother at home? Aí tem a explicação. Not is at home your mother. Ou seja, a gente não pergunta assim: está em casa sua mãe? Não, a gente pergunta: sua mãe está em casa? Né? Tá aqui como não deve ser, ó. Not, não assim, ó. Is at home your mother? Tá? Está em casa sua mãe? Não. A gente pergunta: sua mãe está em casa? Is your mother at home? Outro exemplo: are they new? Are they new? Are your shoes new? Eles são novos? Ou estamos falando dos sapatos? Seus sapatos. Your shoes é os seus sapatos. Seus sapatos são novos? E não se pergunta assim, ó. Are new your shoes? São novos seus sapatos? Never. Apenas assim. Em português a gente pode perguntar assim. Em inglês não. É incorreto. E aqui também nós vamos aprender, pessoal, a respeito de algumas palavrinhas que a gente usa para fazer pergunta. Palavras que a gente usa para fazer pergunta. Que palavras são essas? Teacher Edson. Essa aqui, ó. Where? Where alguma coisa. Por exemplo, where are you from? What? What? Geralmente a gente usa essas palavras com o verbo be, tá? Por isso que a gente precisa aprender elas juntas. Where tem a ver com o lugar. Onde? Por exemplo, onde você está? Eu posso perguntar. Where are you? Where are you? What é o que ou quais? Por exemplo, what is your name? Qual é o seu nome? Who tem a ver com pessoas. Quem? Por exemplo, who are they? Quem são eles? Who are they? O how tem a função de perguntar sobre o modo, o jeito, a maneira. Por exemplo, how are you? Como você está? De que modo? De que maneira você está? Né? How are you? How are you feeling today? Como você está se sentindo hoje? E a outra palavrinha é why, tá? Why question. A gente fala que essas palavrinhas são as why questions. São palavras para fazer pergunta. Essa última aqui é o porquê, a razão. Why? Por quê, por exemplo? Why are you went yesterday? Why aren't you come yesterday? Né? Vamos escolher uma frase mais simples. Por exemplo, why are you happy? Why are you happy? Por que você está feliz, tá? Aí aqui nós temos alguns exemplos usando essas palavrinhas, tá? No primeiro caso, where, junto com o verbo be. Por exemplo, where is your mother? Where is your mother? Where is your mother? Onde está sua mãe? Aí a pessoa pode continuar a pergunta. Is she at home? Is she at home? Onde está sua mãe? Ela está em casa? Tá? Vamos repetir, por favor. Repeat. Where is your mother? Where is your mother?
Is she at home? Is she at home? Ela está em casa? Outro exemplo aqui, pessoal, usando where, tem a ver com onde, né? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Repeat, please. Where are you from? Where are you from? De onde você é? Canadá. Eu sou do Canadá. Aqui. Outro exemplo agora usando what. What color is your car? What color is your car? Você pode responder, for example, is it red? It's white? E etc. Repeat with me. What color is your car? What color is your car? It's red. Repetiu? Se não repetiu, pausa o vídeo, volta e repete. Isso é muito importante. Ok? Continuando aqui agora com a palavrinha how. How old is Joy? How old is Joy? Repeat, please. How old is Joy? Quantos anos o Joy tem? Né? Quantos anos o Joy tem? Aí a pessoa pode responder, for example, he's 24. He's 24. Pode responder mais completo. He's 24 years old, tá? Outro exemplo. How are your parents? How are your parents? Repeat, por favor. Sempre que eu estiver falando essas frases, repitam para você aprender, tá? Para você se acostumar. Ok? 1 minute, please. Yes. Vamos lá. Repeat. How are you parents? Aí a pessoa responde. Are. Aliás, a pessoa continua perguntando. Are they well? Are they well? Como estão seus pais? Eles estão bem? Aí a pessoa pode responder. Yes, they are well. Ou only yes, they are. Repeat with me. These shoes are nice. Repeat. These shoes are nice. Esses sapatos são legais. How much are they? How much are they? Aqui a gente está usando aquele how, mais o much. Isso aqui é uma expressão que quer dizer quanto custa. Quanto eles são, né? Quanto eles são? Qual o valor deles? Aqui outro exemplo. This hotel isn't very good. This hotel isn't very good. Repeat. This hotel isn't very good. Aí outro exemplo. Why is it so expensive? Why is it so expensive? Repeat, please. Why is it so expensive? Por que ele é tão caro? Esse hotel não é muito bom. This hotel isn't very good. Por que ele é tão caro? Certo, gente? E aqui, alguns exemplos do uso daquelas palavrinhas dessas aqui, ó. Where, what, who, how, why, com o is, tá? What quer dizer what is. Por exemplo, eu posso dizer what's your name? Ou eu posso dizer what is your name? Ok? What geralmente a gente diz quando fala what. E what is a gente escreve. Quando a gente escreve, a gente deve escrever what is. Mesma coisa para who is, quem é. How is, house, whose,
How's, né? How is and where is. Where is, que é where's, ok? Aqui tem alguns exemplos, tá? Vou diminuir aqui nosso PDF. What's the time? What's the time? Que horas são? What's the time? Aprende aí a perguntar que horas são. Aprende. What's the time? Que horas são? Where's Lucy? Where's Lucy? Onde a Lucy está? Onde está a Lucy? Who's that man? Repite comigo. Aprenda a perguntar quem é aquele homem. Who's that man? Who's that man? How's your father? How's your father? Mesma coisa que how is your father? Como está o seu pai? Que legal, né, pessoal? E aqui, gente, nós temos as respostinhas curtas. Quando eu pergunto em inglês, usando o verbo be, eu posso responder de maneira curta. Por exemplo, se eu pergunto am I? Eu posso responder yes, I am. Se eu pergunto is he? Olha aqui, ó. Estou nessa mesma ordem, tá? Ó, essas perguntas aqui, tá? Na mesma ordem agora aqui, só que aqui tá só as respostas, tá? Respostas afirmativas e respostas negativas. Vamos para as respostas afirmativas, depois nós vamos para as negativas. Então, para cada uma dessas aqui, tem uma perguntinha lá em cima que você, se você quiser conferir depois, veja lá. Para a perguntinha am I, eu sou? Ou am I, eu estou? Eu posso responder yes, I am. Ou no, I'm not. Ou, bom, posso responder no, I'm not. E ainda tem outras opções aqui, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Então, na forma afirmativa eu posso responder, se eu perguntar, por exemplo, is he? É ele, por exemplo, ele está? Eu posso responder o quê? Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. Então, para respostas curtas na afirmativa, eu simplesmente vou responder com yes and o verbo be in the form positive form. Ou seja, eu vou responder com o verbo be na forma positiva, tá vendo? Simples assim. Para todas as pessoas, a resposta vai ser a mesma que eu aprendi aqui na outra aula. Aqui, ó, vou voltar rapidinho aqui. Para responder as perguntas feitas com o verbo be, eu vou usar simplesmente a forma positiva, acrescido de yes aqui. Antes coloco yes e aí eu respondo. Tá bom? Não pode responder assim contraído, só assim, tá? Na negativa sim, na negativa eu posso, tá? Eu digo não é a resposta aqui. Vamos voltar para lá rapidinho. Aqui, vamos lá. É aqui. Por exemplo, né? Agora a negativa. Né? Por exemplo, se eu perguntei, am I? Eu vou responder, no, I am not. Vou fazer uma pergunta completa, só para vocês terem uma ideia, tá? Am I glad? Estou perguntando para você, o que você acha? Eu estou alegre? Am I glad? E aí eu estou triste, você vai dizer o quê? No. Aliás, eu mesmo respondo, no, I am not glad. I am not. E assim para todas as pessoas. No, he's not. No, she's not. No, it's not. No, we're not. No, you're not. E no, they're not. Ou eu posso responder, tá, ó. Aqui eu respondo contraindo o sujeito mais o verbo be, ó. Sujeito
mais o verbo be, contrair, tá vendo? Mas também eu posso responder contraindo o verbo o not mais o verbo be. Ok? Por exemplo, só percebeu que a primeira pessoa não está aqui porque eu não posso contrair a primeira pessoa, tá? Então vamos lá. Eu posso responder no, he isn't, por exemplo. Se eu quero perguntar em inglês, ele está aqui e a pessoa não está, eu pergunto assim: is he here? Ele está aqui. Is he here? Ele está aqui. Aí a pessoa responde: no, he isn't. Entendeu? Outra pergunta, agora com ela. Digamos que o nome dela seja Marina e eu pergunto: is she Antônia? Is she Antônia? Ela é Antônia? Aí a pessoa responde: no, she isn't. Ela não é Antônia. E a pessoa até pode complementar: she is Marina. Entendeu? E assim serve para todos os outros exemplos. Tá? Então eu pergunto lá, por exemplo, are we in Brazil? Eles estão no Brasil? Nós estamos no Brasil? Are we in Brazil? Aí se nós não estamos, então nós podemos responder o quê? No, we aren't. Não, nós não estamos. Aí aqui nós temos uma perguntinha como modelo, né? That's my seat. Aí a pessoa diz: no, it isn't. No, it isn't. Esse é o meu assento? Não, não é não. No, it isn't. Ok? Conseguindo aqui agora algumas perguntas para vocês entenderem melhor, tá? Algumas perguntas, vamos lá? Vou colocar aqui mais para o cantinho, porque eu estou aqui em cima para não atrapalhar a visão de vocês. Ok? A pessoa pergunta: are you tired? Repete comigo in English. Are you tired? Você está cansado? Eu posso responder o quê? Yes, I am. Sim, eu estou. Ou no, I am not. Entendeu? Repeat with me. Repete em inglês. Are you hungry? Are you hungry? Eu posso responder o quê? No, I'm not. Aí eu posso complementar, por exemplo. But I'm thirsty. Mas eu estou com sede. Não, eu não estou. No, I'm not. But I'm thirsty. But I'm thirsty. Aí isso aqui eu posso fazer tudo junto, né? But I'm thirsty. Alguém pode perguntar isso aqui, galera, ó. Is your friend English? Is your friend English? Você vai responder: yes, he is. Oh no, he isn't. Oh no, he's not. Duas opções: he isn't ou he's not. Essas opções estão aqui. Eu ensinei para vocês. Então é importante que vocês vejam. É simples, tá? It isn't difficult. Não é difícil. Outra pergunta: are these your keys? Are these your keys? Repeat with me. Are these your keys? Aí a pessoa pode dar uma resposta como essa: yes. Yes, they are. Sim, elas são. Essas são suas chaves? Essas são suas chaves? Yes, they are. Ou no, they aren't. Ok? They aren't. Vamos aqui? That's my seat. That's my seat. Olha o uso da palavrinha that, ou esse, ou aquele. É o meu assento. Aí a pessoa diz: no, it isn't. Não, ele não é. Ou no, it's not. Duas opções,
questões, tá, galera? E aqui nós temos os exercícios, estudamos tudo direitinho, você vai copiar essas questões, tá? E mostrar que você realmente quer aprender. Como que você vai fazer? Eu quero que vocês façam. Vou propor uma coisa para vocês. Eu quero que vocês copiem essas atividades, tá? Copie essas atividades. Vou dar uma olhada aqui, galera. Como é que está? É isso. Eu quero que vocês copiem essas atividades para aí dar uma pausa no vídeo. Eu vou tirar minha imagem aqui para ficar mais tranquilo para vocês. Vou diminuí-la. Vamos voltar aqui. Você para o vídeo, copia a atividade, tá? E coloca só respostas para mim no comentário, tá? Quero ver se você aprendeu mesmo. Coloca as respostas para mim no comentário, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Eu vou passar o exercício aqui, você dá pause, tá? Dá pause e responde, tá bom? A primeira aqui, ó. Encontre a resposta correta para as perguntas. Aqui já estão as perguntas, aqui estão aqui estão as respostas, aqui estão as perguntas. Tá do lado do direito. Vou até marcar aqui direitinho. Vou pegar um lápis aqui para escrever aqui, dar uma marcadinha aqui para vocês. Tá, gente? Então é o seguinte, aqui estão as perguntas e aqui estão as respostas, ok? Então você escreve aqui, ó, a resposta para cada pergunta, tá ok? Por exemplo, você pode colocar só a letra, né? Por exemplo, a resposta G já está respondida. Your bag. Ou seja, where's the camera? Where's the camera? Onde está a câmera? Aí a pessoa poderia responder, por exemplo, in your bag. Ok? Então, beleza. É isso aí, galera. Segunda questão aqui, ó. Lembre, você pode parar lá. Aqui você vai make question with these words. Aqui você vai fazer perguntas com essas palavras. Aqui já tem duas. Vamos ver o que foi feito? Aqui tem is at home your mother. Está em casa sua mãe. Ou seja, a pergunta é, sua mãe está em casa? Aí ele respondeu aqui, ó. Is your mother at home? Is your mother at home? Olha, tá vendo que já tá tudo aqui, não falta nada, é só colocar em ordem. Outro exemplo, your parents are well. Tá tudo aqui. Então a pergunta é, seus pais estão bem? Só você tem que colocar direito. Primeiro o verbo be, depois o sujeito, depois well e a perguntinha, o sinal de pergunta que não foi feito aqui. Meu sinal tá horrível. Tá faltando aqui o sinalzinho, tá? Entendeu? Eles não colocaram aqui no modelo, tá? Devia ter colocado errado. Porque isso aqui são perguntas, tá? Não errem como eles. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma perguntinha direitinho aqui. Aí, ficou mais bonito, né, galera? Aí, de novo. Aí. Question mark, ok? Ficou horrível, mas tá bom. Tá? Então, tem que fazer as perguntas. As palavras já estão aqui. Se você tiver dúvida, você volta aqui, estuda de novo tudo e responde. Gente, responder é muito importante. Se você não quiser colocar nos comentários a resposta, tudo bem, não tem problema. Mas pegue o seu caderninho e responda, tá? A terceira questão, eu vou parar um pouquinho aqui, parando. Se você for para copiar, copia agora. Dá uma pause aí e copia. Vamos para a 4 aqui. Complete.
Deixa eu diminuir aqui, porque não está aparecendo a questão toda. Vou aumentar aqui um pouquinho, deixa eu ver. Aí. Complete as questões. Você vai usar what, who, where e how, ok? Para completar, primeiro já está pronto como exemplo. How are your parents? How are your parents? Como estão seus pais? Aí a pessoa respondeu, they're very well. Essas respostas vão te ajudar para entender qual é a pergunta. Então você vai usar só esse. E tá vendo esses 3 pontinhos aqui? Quer dizer que além dessas palavras você tem que usar o verbo be certo. Pode ser are, pode ser is, tá? Aqui é só are ou is. Então você vai usar, presta atenção, nesse exercício você vai responder usando what, who, where, e depois de cada palavrinha, isso aqui quer dizer que tem um verbo be depois de cada uma dessas palavras, tá? E por último aqui, galera, último não, tem mais 2, vamos ver aqui, write the question, você vai escrever as perguntas, tá bom? Ó, aqui já está a resposta. Você vai fazer as perguntas para esse cara aqui, ó. Você é essa moça aqui, tá? Faz de conta que você é essa moça aqui, tá? Se você for homem, não tem problema, tá? Aí você vai fazer essas perguntas. Por exemplo, nome, como é que eu pergunto para uma pessoa qual é o nome dele? What's your name? Ele respondeu, Paul. E aqui, de onde ele é? Preste atenção, a resposta vai te ajudar a fazer a pergunta. Ele disse que não é da Austrália, então ela deve ter perguntado, você é americano? Ele disse, não, eu sou da Austrália. Aqui a idade. Aqui ela perguntou a profissão dele, ela perguntou, você é um professor? Ele disse, não, eu sou um advogado. No, I am a lawyer. Tá? Então você vai fazer isso aqui. Ó. Aqui ela perguntou se a esposa dele é uma advogada. Aí ele respondeu, não, ela não é, ela é uma designer. Aqui ela perguntou de onde a esposa é, ó. De onde? Não é ele, é de onde a mulher é. Então você tem que perguntar aqui, de onde ela é? Ela vai responder, ela é italiana. Aqui ela perguntou qual é o nome dela. E ele respondeu Ana. Então, você vai fazer as perguntas. Como, professor? Se você não sabe, volta aqui de novo. Estuda tudo que você vai saber responder direitinho, pessoal. E aqui a última, você vai escrever yes, I am, ou no, he isn't, e etc. Né? De acordo com a pergunta. Por exemplo, are you thirsty? Você está com sede? Yes, I am. Ou no, I am not. Você que vai escolher. Is it cold today? Está frio hoje? No, it isn't. Ou yes, it is. E assim por diante. Tá bom? Um grande abraço. Até a nossa próxima aula. Se inscreva no canal e compartilhe essa live. God bless you. God bless you. Deixa eu voltar aqui. Eu quero mostrar. Yes. Grande abraço. God bless you. Curte e se inscreve no nosso canal.